Paz seja convosco. Hoje vamos falar de um tema denominado os dois fundamentos. Cristo Jesus utilizou uma parábola para concluir o sermão da montanha, ou o sermão do monte. Essa parábola, conhecida como os dois fundamentos, ou parábola dos construtores, ou ainda parábola dos dois alicerces. Está registrado no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Ele utilizou exemplos comuns do conhecimento dos judeus. Aliás, essa era uma norma que ele usava. Sempre usava termos conhecidos pelo povo judeu. Com essa parábola, Cristo Jesus usa uma mensagem principal que diz respeito ao construtor prudente, isto é, aquele que constrói a casa sobre uma base sólida, ou seja, ele usa a base sólida de uma construção como sendo o significado figurativo do alicerce. Essas minhas palavras. Mateus, capítulo 7, versículo 24, e também em Lucas, capítulo 6, versículo 47. Isto é, a base da vida cristã. O alicerce é a base da vida cristã. A expressão usada por ele, estas minhas palavras, está se referindo a todos e, por extensão, a toda a Escritura como a palavra infalível de Deus. Com isso, ele deixa claro que praticar o Evangelho, ao invés de apenas ser um ouvinte, diferencia o prudente do insensato. Sem considerarmos as dificuldades, as fragilidades e as circunstâncias para se construir naquela época em que ele via, e transportarmos esta parábola para os nossos dias, podemos ver a importância de um alicerce em qualquer obra. É nítido que o construtor prudente escolhe bem o local onde sua casa será construída e as condições do solo para ali colocar o alicerce de sua casa. Já o construtor insensato não tem esse cuidado e edifica sua casa em plena areia. Essa comparação nos faz refletir. E nessa reflexão podemos ver que não é suficiente conhecer e concordar, mas é preciso conhecer e praticar. Essas são, em verdade, as palavras de Cristo Jesus. Quem ouve e pratica tem sua casa construída na rocha. Mas quem ouve as suas palavras e não as pratica, está enganando a si mesmo. Enganam-se aqueles que fazem algumas coisas e deixam de fazer outras escritas nos evangelhos. É preciso praticar, mas praticar tudo o que Deus manda, dando o nosso testemunho de fé.
Palavras escritas no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Paulo lançou o primeiro fundamento, a base na igreja que não existia na sua época. Registro feito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 ao 12. E nessa sua descrição, ele nos ensina como edificar uma casa, uma vida sólida, indestrutível, uma vida onde sempre haverá motivo para sorrir. Muito embora as tempestades da vida estejam à nossa volta. Se nossa vida espiritual é um composto de ouro, prata e pedras preciosas, que são materiais valorosos, tais como revelação, graça de Deus, mistério, então somos construtores prudentes. Porém, se nossa vida é construída de feno, palha ou madeira, que não agregam valor, tais como jejuar, fazer sacrifícios, etc., logo, somos construtores negligentes. Infelizmente, 90% dos crentes estão sendo edificados sobre madeira, palha e feno. Não são minhas essas palavras, mas de Cristo Jesus, que diz: quando a nossa vida é edificada sobre a rocha sólida, as portas do inferno não prevalecem. O segundo fundamento, descrito em Mateus, capítulo 7, versículo 22, diz: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Edificar sobre a areia é construir uma vida alicerçada em coisas materiais, longe de Cristo Jesus. Somente Ele, Cristo Jesus, pode oferecer fundamentos fortes. Cristo Jesus é o Senhor. Está escrito: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo, capítulo 11, versículo 3. Fica claro, então, que todos têm possibilidade de construir coisas aqui nessa terra. Insensatos e prudentes fazem suas construções. A forma como é feita uma construção dirá se ela ficará de pé ou não, se será aprovada ou não. Dependerá dos alicerces em que lançamos as nossas construções. Amém.